Não há como enfrentar as desigualdades no Brasil sem enfrentar a questão de gênero e raça. O que nós sabemos sobre a desigualdade do mercado de trabalho é que ela é muito alta, mas ela não é a desigualdade mais alta. A gente sabe que a desigualdade de remuneração do trabalho, a desigualdade salarial, despencou nos últimos 15 anos no Brasil. Sou Cida Bento, sou psicóloga organizacional, sou professora de psicologia da Universidade de São Paulo. Eu sou Marcelo Medeiros, eu sou pesquisador do IPEA e professor da Universidade de Brasília. Eu sou Ricardo Paz de Barros, professor da cátedra do Instituto Ayrton Senna aqui no INSPER. Existem rendas que são mais concentradas que as rendas do trabalho e o caso mais claro disso são as rendas do capital, que são ainda mais concentradas que as rendas do trabalho. Por que isso é importante? Porque quando a gente discute desigualdade como um todo e não só a desigualdade no trabalho, aí sim a gente vai ver que o trabalho responde por uma parte que é importante, muito grande por sinal, mas não é a única parte crucial para a gente entender a desigualdade. É um país onde de cada 5 dias, 4 dias foram vividos sob a escravidão negra e trabalho era coisa de preto. Então, discutir trabalho e desigualdade necessariamente obriga a discutir a questão de raça e de gênero. Os salários dos mais pobres cresceu 10% ao ano, enquanto que o salário dos mais ricos cresceu uns 2% ao ano. Então a gente teve uma enorme redução na desigualdade. O diferencial de salário por nível educacional despencou no Brasil e essa é uma das principais explicações. O diferencial por nível de experiência do trabalhador também despencou. O que é preocupante com isso é que, na verdade, a maior parte da queda da desigualdade no Brasil veio da queda no valor de atributos que a gente de alguma maneira acha produtivos. A redução na discriminação ou na redução na segmentação no mercado de trabalho contribui muito pouco. A gente gostaria que tivesse contribuído muito mais. É muito comum as pessoas acharem que a educação é a grande solução para o problema da desigualdade no mercado de trabalho. A educação é algo extremamente importante para explicar a desigualdade, mas desigualdade não pode ser solucionada facilmente com políticas educacionais. As pessoas têm que entender que as políticas educacionais provavelmente são necessárias para resolver o problema da desigualdade, mas elas não são suficientes para baixar a desigualdade de maneira expressiva. E existem várias razões para isso, mas a primeira delas é que existe um problema chamado de problema de inércia demográfica. Se você começar a educar suas novas gerações de crianças hoje, mesmo que o sistema educacional seja perfeito, de alta qualidade, vai demorar muitos anos para que essas crianças bem educadas, esses jovens bem educados, sejam a maioria no mercado de trabalho. E por causa disso, suas políticas educacionais não vão ter resultados claros nos próximos 10 ou 20 anos. Você só vai sentir os resultados delas nos próximos 30, 40, talvez 50 anos. Isso é tempo demais para esperar. Você tem um relatório da ONU Mulheres com a Oxfam que vai mostrar que 88% dos principais programas de políticas públicas teve como público as mulheres. Dentre elas, quase 70% de mulheres negras. Então, mulheres e negros são partes estruturantes de um debate sobre desigualdade no campo de políticas públicas. Eu acho que é bastante importante lembrar que este tema envolve vários segmentos da sociedade civil, mas eu destaco aqui movimento sindical, o poder público, o movimento de mulheres e de negros e o empregador, enquanto ator social que precisa ser mobilizado para uma mudança de situação. Dá para a gente destacar nos últimos anos, talvez nas 2 décadas, se a gente tem mudança expressiva por pressão principalmente do movimento negro e do movimento de mulheres, e as coisas têm avançado. Nós não sabemos muita coisa e eu sei menos ainda, mas nós não sabemos uma quantidade muito grande de coisas importantes. No Brasil, a gente reduziu a desigualdade salarial no setor privado. A gente não reduziu a desigualdade salarial no setor público. E a gente também não sabe por que no setor público a gente não conseguiu reduzir a desigualdade. Vai ser super importante a gente saber, por exemplo, as dificuldades de reduzir o diferencial de salário entre homens e mulheres, que é gigantesco. Para continuar reduzindo a desigualdade, a gente vai ter que atacar a discriminação, e a gente não entende muito bem por que a discriminação no mercado de trabalho brasileiro tem se mostrado tão resistente, apesar de todos os esforços que a gente tem feito em termos de política pública.
A gente não sabe em que medida a gente pode continuar aumentando sistematicamente o salário mínimo. Por que isso é importante? Porque o salário mínimo é um remédio. Ele é um remédio para um problema mais complexo. Só que todo remédio tem um efeito colateral. E o efeito colateral potencial do salário mínimo é criar algum desemprego. O que a gente sabe até o momento é que o benefício é muito maior do que o custo. Então o salário mínimo ele reduz a desigualdade, ele eleva a renda da população mais pobre, consequentemente ele reduz também a pobreza. E ele talvez gere desemprego, mas parece que ele gera muito pouco. A gente precisa saber isso melhor. O que os estudos no mundo todo mostram é que a gente pode fazer esses aumentos quando a economia vai bem. Então o salário mínimo pode acompanhar, os aumentos do salário mínimo podem acompanhar o aumento do desempenho geral da economia, o aumento do crescimento econômico, por exemplo. E talvez ele tenha mais impacto sobre o emprego quando a economia vai mal. Então a gente tem que desenhar nossas políticas levando isso em conta. É não esquecer que triplicou a presença negra nas universidades, mas está difícil para os jovens permanecer. Então o que queremos é fortalecimento das ações afirmativas no âmbito das universidades para garantir a presença da juventude negra, complementação desta formação para o mercado de trabalho quando se fizer necessário, no campo de línguas, no campo de conhecimento de códigos institucionais que as empresas exigem, ação afirmativa específica no âmbito das instituições públicas e privadas, de modo que as instituições se abram para a presença não só deste segmento, mas da concepção de outras concepções teóricas que podem orientar a maneira como mulheres e negros querem pesquisar. O escopo teórico que querem, a metodologia, isso às vezes é uma disputa também de uma outra perspectiva de sociedade e de desenvolvimento, que vem de mulheres, que vem de negros. Existe um limite bastante importante para a execução de políticas educacionais. Eu sei que ao dizer isso eu estou sendo o arauto das más notícias, né? Mas existe uma limitação bastante importante, dentre elas porque a educação das pessoas não depende só do sistema educacional, a educação das pessoas também depende bastante da origem social, da família que elas vieram, né? Desse pano de fundo que representa a família, desde as idades muito, muito tenras, mesmo antes da pré-escola. O tipo de família que você vem já afeta quem você vai ser e vai afetar o desempenho no futuro. E por que isso é tão crucial para a gente? Isso é crucial porque o fato da família ter um peso muito grande sobre o desempenho educacional das crianças significa que você reproduz o passado na educação do presente. Você carrega essa sua origem e para romper isso você não precisa de um sistema de pequenas reformas educacionais. Você precisa de mudanças radicais na capacidade do seu sistema educacional. Na verdade, você tem que ter educação melhor para os pobres do que você tem para os ricos, para compensar o fato de eles terem famílias com menos educação e etc, que, portanto, tem menos influência sobre menos poder de gerar uma boa educação para os seus próprios filhos. Você tem que ter o que as pessoas têm dificuldade de entender é que, para corrigir isso, você tem que ter um sistema, por exemplo, público de educação que é melhor do que o sistema privado. Quer dizer, o desafio é que depois de 10 anos de redução da desigualdade, a gente ainda tem uma desigualdade astronômica. Ou seja, o 1% com mais altos salários no Brasil ganha 40 vezes mais do que um trabalhador entre os 40% mais pobres. Então, a gente fez uma queda fantástica na desigualdade nos últimos 15 anos, mas a gente vai ter que fazer tudo de novo se a gente quiser chegar num nível de desigualdade razoável. Então, os desafios para a política pública são imensos. A questão que se coloca é como a tentativa de reduzir a desigualdade através da educação já está chegando nos seus limites. A gente fez muito disso nos últimos 15 anos e a perspectiva para o futuro é de que isso vai ser, em termos de contribuição, cada vez menor. Talvez a gente tenha que avançar muito na igualdade de qualidade da educação, mas em termos de quantidade a gente já está meio que no limite. Agora, eu acho que o grande desafio para a gente em termos de política pública é ver como que a gente avança na redução da discriminação e dos diferenciais de salário entre homens e mulheres e entre brancos e negros, e como é que a gente lida com a gigantesca desigualdade salarial dentro do setor público, que é um caos total.